E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso curso. E depois de estudarmos o que são os compostos iônicos, os compostos covalentes e metálicos, nós vamos aqui entender um conceito chamado eletrólitos. É um assunto de introdução para as funções inorgânicas, famoso ácido, base, sais e óxidos. Tá pronto? Preparado? Então apertem os cintos e vamos nessa. Bora ser gigante em química. Veja só, por definição, o que são eletrólitos? Eletrólitos são minerais responsáveis pelo transporte de água para dentro de nossas células e também pelos impulsos elétricos do nosso corpo, que por sua vez são importantes para os movimentos musculares, para o funcionamento de órgãos vitais e também para a hidratação eficiente, por exemplo. Então este é um conceito que eu tirei da Essential Nutrition, um site de nutrição falando o que são eletrólitos no conceito nutricional. Você já tomou um desses líquidos aqui? Os Gatorades da vida? Gatorade é a marca. O nome disso assim oficialmente é eletrólito. Independente da marca, são eletrólitos. Eletrólitos são esses compostos que nós acabamos de definir. Minerais, ou seja, são inorgânicos, compostos inorgânicos, que estão dissolvidos na água e que são aí, contribuem para os impulsos elétricos. Então tem a ver com condutividade elétrica. Sensacional! Na química, olha só o que nós temos. Eletrólitos são os compostos que geram íons, seja por dissociação iônica, no caso dos compostos iônicos, ou por ionização, no caso de compostos covalentes, quando estão dissolvidos na água, permitindo a passagem de corrente elétrica. Então, eletrólitos são compostos que, quando dissolvidos na água, geram íons, por dissociação ou por ionização. E por conta disto, forma-se uma solução eletrolítica, uma solução capaz de conduzir corrente elétrica. Portanto, somos soluções eletrolíticas, porque temos sais dissolvidos, são esses minerais. Sensacional! E na química, nós vamos estudar essa galera aí. Na química, eu tenho para te mostrar aqui um exemplo, um experimento clássico para comprovar se a solução é ou não eletrolítica. Então, os eletrólitos não geram íons na solução aquosa, permitindo passagem da corrente elétrica? Muito bem. Então, nesta solução aqui, vamos supor que eu tenho íons, e aí eu tenho uma conexão elétrica aqui, mergulhada. Uma ponta do fio, outra ponta do fio, elas estão separadas. E aí, nós estamos vendo aqui, a tomada dando energia elétrica para esse circuito. A energia vem nesse sentido, por exemplo, chega até aqui. Então, a energia elétrica ela é conduzida até a outra ponta deste cabo. E aí percorre o circuito. Percorrendo o circuito, a lâmpada vai acender. A lâmpada acendendo, sinal de que está passando corrente elétrica. E essa energia volta para a rede, de onde veio essa energia. E aqui eu tenho uma imagem real, um líquido que com certeza tem carga elétrica aqui dentro. Por quê? Porque eu estou vendo que a lâmpada está acendendo. Não é verdade? Sensacional. Então, eletrólitos têm esta capacidade. Eletrólitos são compostos que geram esses íons e são inorgânicos. Bem entendido isto, hein? Os eletrólitos são compostos inorgânicos que são íons em compostos iônicos ou covalentes, de acordo com a ligação que temos ali, mas que podem gerar íons. Compostos covalentes que podem gerar íons pelo processo da ionização. Essas características e o comportamento químico destes compostos inorgânicos variam, ou seja, variam de acordo com a substância com a qual estiverem interagindo. Esse interagindo é no sentido de dissolvendo. Então, as características desses compostos inorgânicos, que são eletrólitos, vão variar de acordo com o solvente que está dissolvendo. E, em geral, vamos estar falando de água, interação com a água. Água dissolvendo compostos inorgânicos que vão dissociar e ionizar
formando solução eletrolítica. E esses compostos, esses eletrólitos, foram divididos em grupos. De acordo com a sua formulação, a sua constituição, e levando em consideração a sua interação com a água, que é o solvente que nós vamos utilizar. Ok, Franklin, quais são esses compostos, esses 4 grupos de compostos inorgânicos? Tá aqui, os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Sensacional! E as teorias que nós vamos aplicar são as teorias de acordo com o cientista chamado de Arrhenius. Então, de acordo com Arrhenius, qual é a sua definição de ácidos, bases, sais e óxidos? Muito bem, vamos apresentar aqui as definições em termos de formulação. Vamos então só reconhecer a formulação de ácidos. Ácidos, na sua fórmula, de acordo com Arrhenius, começam com o H, o hidrogênio. HCl, HNO3. Então, esses compostos na água vão ionizar, então vão formar íons, então teremos uma solução eletrolítica. As bases são compostos que no final da sua fórmula tem hidroxila. As bases são compostos iônicos, ao contrário dos ácidos. Ácidos são compostos covalentes, que geram íons por ionização. As bases são compostos iônicos, já tem íons, e quando estão dissolvidos na água, sofrem dissociação iônica, e esses íons estão, portanto, separados, estarão ali liberados, livres para conduzir corrente elétrica à solução eletrolítica. Os óxidos são compostos binários, ou seja, são formados por 2 elementos. Muito bem. Esses compostos, formados por 2 elementos, em que o último da fórmula tem que ser o oxigênio. Então eu tenho aqui, ó, CaO, CO2, são 2 elementos. O último da fórmula, o mais eletronegativo, é o oxigênio. Esses são os óxidos, tudo bem? E os óxidos, nós temos óxidos iônicos e óxidos moleculares. Os óxidos iônicos já têm íons que com água vão reagir, formar compostos iônicos, que vão gerar íons também, solução eletrolítica. Os óxidos moleculares vão reagir com a água, formar ácidos, e os ácidos ionizam, vão formar íons do mesmo jeito, solução eletrolítica. Muito bom, né? E os sais, Franklin, o que são os sais? Os sais são o seguinte, ó, não começa com H, não termina com OH. E se for um composto binário, o último da fórmula não pode ser o oxigênio, porque aí não é óxido. Concorda comigo? Então, não começou com H, não é ácido, não terminou com OH, não é base. Quando binário, o último não é oxigênio, então não é óxido. Então, por exclusão, é o sal. Assim, vamos fechar, por enquanto, sobre o que são os sais. Olha outro exemplo de sal aqui, ó. KMnO4. Não começa com H, não é ácido. Não termina com OH, não é base. Tem oxigênio no final, Franklin. Tudo bem, mas não é um composto binário. Ele é ternário. Ele é formado por potássio, um elemento, manganês, segundo elemento, oxigênio, terceiro elemento. Sendo assim, não é óxido, é um sal que tem oxigênio. Pronto, simples assim. Tranquilo? Então, dessa forma, a gente para por aqui. Entendemos o que são os eletrólitos, que são compostos iônicos, e dentre os principais eletrólitos nós temos os ácidos, bases, sais e óxidos, que são o assunto dos próximos vídeos.